Nesse vídeo a gente vai falar de materiais e plano de corte. Os materiais que a gente vai usar para fazer a capa vai ser 1,20 m de tecido principal, pode ser tricoline, sarja, jeans, o tecido que você preferir, da sua preferência, que não seja um tecido muito fino, muito mole, tem que ser um tecido de tricoline para cima, para mais estruturado. E também não pode ser um tecido muito duro também, né? Um tecido muito grosseiro, nada assim, senão vai ficar feia a capa. 1,20 m. 1,5 m de elástico roliço, que seja um elástico bom, de uma qualidade boa, aquele elástico roliço. Pro forro, 1,20 m de TNT. Eu sempre uso TNT. Eu acho que fica mais estruturado, dá um acabamento melhor para a peça. Eu já fiz algumas também com forro de tricoline, forro de coisa, mas eu particularmente gosto mais do TNT. 1,20 m. Pode ser o TNT 80, o 100 ou o 120. TNT muito fino também não fica muito bom. E o 150 eu acho muito grosso. Fica muito grosseiro, a estrutura demais. E 1 metro de manta acrílica. Manta acrílica é essa aqui. Pode ser a mais que tiver a maior espessura que você achar na sua cidade. Pode ser. Aqui essa é a mais grossinha que eu acho aqui em Uberaba. Aqui não consigo achar com mais isso. Quando eu quero fazer muito mais do que isso aqui, eu coloco em 2 para ficar bem acolchoado. Mas daí, dependendo da manta, fica até exagerado se você acolchoar demais. 1 metro só. Você consegue cortar todas as peças e ainda sobram uns pedaços da manta. Então, para fazer a capa, são só esses 4 materiais que você vai usar. Agora, eu vou dar uma pausa aqui e vou colocar o plano de corte na mesa. O plano de corte dar certo, ó, é o tecido, 1,20 m de tecido. A primeira peça do molde que você deve cortar é essa faixa lateral. Por quê? Você cortando essa faixa lateral, o tecido, você consegue utilizar melhor as outras partes do tecido, porque já teve vezes que eu cortei separado essa faixa lateral e acabou que tive que remendar as outras partes da cadeirinha que não dava certo o encaixe. Então, eu aprendi que se eu cortar primeiro essa faixa lateral, depois o resto do tecido eu consigo cortar certinho exatamente os outros moldes. Então, você vai começar a cortar pela essa faixa lateral com o tecido dobrado, porque é 2 vezes. Você vai cortar 2 vezes. E você vai cortar com 1 centímetro de costura aqui a mais. 1 centímetro de costura a mais. Eu tenho as peças cortadas ali, vou pôr na mesa agora. Bem, do meu tecido, primeiro eu cortei a faixa lateral daqueles 1,20 duplo, dobrei, cortei, igual eu mostrei lá, cortei. Aqui com o tecido dobrado, cortei o encosto, deixa eu abrir aqui para vocês verem. O encosto, esse é o molde, tecido dobrado. Esse é o encosto da cadeirinha. Eu cortei todas as peças com 1 centímetro de margem de costura. Vocês podem ver, tá certinho 1 centímetro de margem de costura. Aqui é a lateral do encosto, o assento, também tá dobrado aqui, ó, tecido dobrado. Aqui 2 vezes, lateral do assento 2 vezes também. Cadê? Lateral do assento cortado 2 vezes. Aqui são os protetores. Vai ter a medida lá certinho, aquele protetor de cinto.
E esse aqui é aquela pecinha protetor de cinto que vai no meio da perna, na cadeirinha. Cortado os moldes todos no tecido, você vai pegar e vai cortar a manta acrílica, igualzinho. 2 vezes na lateral do encosto, uma vez, pode cortar com ele aberto, uma vez no assento, uma vez no encosto. Única coisa que você não vai cortar na manta acrílica é a faixa lateral. A faixa lateral não tem manta acrílica. A manta acrílica vai ser para todas as outras peças. Eu vou cortar lateral do encosto, assento, encosto, lateral do assento, os 2 protetores e uma vez só nesse protetor que vai no meio da perna. Por quê? Porque a manta acrílica vai só, ele não tem forro. O forro é uma parte, as 2 partes de tecido e mais o recheio da manta acrílica. Esse aqui é essa parte só, não tem forro. Aqui tem forro, todas as outras peças têm forro. Aqui também tem forro, só não tem a manta. Então, eu vou cortar a manta e vou mostrar pra vocês. Agora, eu vou cortar a manta, né? Coloquei tudo certinho as peças, agora eu vou cortar. A manta pode cortar exatamente, né? O tamanho da peça, exatamente o tamanho da peça é o tamanho que eu vou cortar a manta. Ó, as peças cortadas na manta, como eu falei, os protetor de cinto, a lateral do assento, lateral do encosto, o assento e aquela partezinha que vai protetor de cinto do meio, que é uma vez só na manta. Agora, a gente vai cortar o forro. Bem, eu cortei aqui o forro. Existem 2 maneiras de você fazer o forro. Eu faço as capas na máquina reta e na overlock. Se você for fazer na zigue-zague, também dá, não tem problema nenhum. Daí, você vai cortar o forro assim, igual, mesmo tamanho, mesma coisa que você cortou o tecido e a manta. Você corta igualzinho. Vai pegar, vai passar zigue-zague em toda a volta de todas as peças, você corta assim, vai passar o zigue-zague em volta de todas as peças. A caixa, desculpa. A capa da cadeirinha, ela encaixa certinho na cadeirinha porque ela é feita em partes. Ela não é um forro inteiro, uma capa inteira. Por isso, ela é várias partes feitas separadas e depois unidas, por isso que ela fica encaixadinha certinha. Eu passo na overlock, eu tenho overlock, eu prefiro passar na overlock. Então, pra não dificultar tanto, de ficar cortando certinho o forro, eu pego e corto assim, ó, com sobra. Daí, se você cortar assim com sobras nas laterais, você vai usar mais ou menos 1,20 de forro. Mas TNT é baratinho, então pra mim não tem problema nenhum. Eu acho mais fácil, mais prático cortar assim. Mas se você for fazer na zigue-zague, corte assim. E passe zigue-zague em toda a volta. Você vai passar zigue-zague como se você fosse unir o forro, e a manta e o tecido principal. Ó, unindo, passando zigue-zague nas pontas. Eu passo overlock, então eu corto assim. Eu cortei todas as peças assim. Essa parte não vai forro, não cortei. Essa aqui são os protetores, forro, o assento, ó, cortei maiorzinho na lateral. Aqui tá igual, mas depois eu puxo um pouco pra cá pra passar overlock, tá certinho. Aqui é o protetor e eu alfineto também, ó. Tá alfinetado. Tá alfinetado o forro, a manta e o tecido principal. Pra ficar certinho. Ó, tá grudado ali. Esse
lateral do encosto, aqui é um encosto. Então, aqui tá toda a fase de corte, aqui acabou. Agora a gente vai pra máquina. Ó. Eu vou terminar esse vídeo de corte, de coisa aqui, e vou começar um vídeo fazendo a costura. Costurando ele inteiro. Aqui é uma capinha, ó. A capa que eu fiz ontem. Eu tirei foto do passo a passo dessa capa, porque eu vou pôr um passo a passo com fotos também pra vocês, além de vídeo. Ó, essa capinha... Ó, essa cadeira é uma cadeirinha velha, ela nem tem o forro original da cadeira, a estrutura original. Então, ela fica encaixadinha. Essa é a parte que eu falei, que o cinto vai aqui, o protetor do cinto. Podem ver que ela encaixa bem certinho nos cantinhos. Fica bem certinha. Tá. Agora eu vou pro vídeo da costura.